Existe um tipo de pessoa que não tenta te vencer com argumentos. Ela tenta te vencer com a sua reação. Ela te provoca, te apressa, te confunde. E quando você explode, ela consegue exatamente o que queria: te fazer parecer instável, exagerado, culpado ou errado. Quem controla sua reação, controla uma parte de você. Hoje você vai aprender a se proteger disso, não virando frio por dentro, mas virando difícil de manipular por fora. Porque jogar sujo quase nunca parece um ataque direto. Geralmente vem disfarçado de frases comuns, quase inocentes. Foi brincadeira. Você é muito sensível. Eu só tô sendo sincero. Só você entendeu assim. E o problema não é a frase. É o que ela tenta fazer dentro de você. Quem joga sujo usa 3 armas simples. A primeira é a ambiguidade. Ele fala algo ofensivo de um jeito que possa negar depois. Ele te fere. E se você reage, ele diz que você entendeu errado. A segunda é a inversão. Ele te provoca, te cutuca, te empurra emocionalmente. E quando você finalmente reage, ele vira a vítima. A terceira é a pressão emocional. Ele tenta te dominar por culpa, por medo, por raiva. Porque quando você entra nesse estado, você fica previsível. O manipulador vive de uma coisa: você reagir como ele previu. E aqui entra a primeira lei para você se tornar difícil de alcançar. Não responda no pico emocional. Pico emocional é quando sua emoção sobe rápido e seu pensamento encolhe. Você quer retrucar na hora, quer provar que está certo, quer colocar a pessoa no lugar, quer defender sua honra. Só que o pico é o lugar onde você entrega munição. É onde você fala a frase errada, escreve a mensagem precipitada e depois, quando passa, você percebe que o outro conseguiu o que queria. Vou te dar um exemplo simples. Imagina você no trabalho. Um colega te alfineta em público. Ele diz com um sorriso: engraçado, você sempre esquece essas coisas, né? Na sua mente 2 vozes aparecem. Uma diz: responde agora. Não deixa barato. Outra diz: se você responder, ele te puxa para o jogo dele. Então você respira, olha por um segundo e diz apenas: anotado. Fim. Ele esperava a sua raiva. Você entregou vazio. Isso não é fraqueza. Isso é inteligência de arena. Porque o jogo real de muitos conflitos não é sobre verdade, é sobre controle. Muita gente perde porque acredita que todo conflito é uma conversa honesta. Mas alguns conflitos são sobre status, narrativa, domínio emocional. A pessoa não quer que você tenha razão, ela quer que você pareça errado. E para isso ela tenta te puxar para 3 armadilhas. A primeira é a explicação infinita. Você começa a se justificar, e sem perceber você vira réu. A segunda é a reação emocional. Você se altera, levanta a voz, perde a paciência e aí fica fácil te chamar de desequilibrado. A terceira é a discussão pública. Porque discussão pública vira espetáculo. E quem joga sujo ama espetáculo. Porque espetáculo é onde a razão perde. Quem escolhe a arena, escolhe metade do resultado. E se você quer vencer jogos psicológicos sem descer ao nível de quem é vil, você precisa aprender a mudar a arena. E uma das formas mais poderosas de mudar a arena é o silêncio. Silêncio estratégico não é sumir, não é fingir que nada aconteceu. É não alimentar o teatro. Existem 3 silêncios. O primeiro é o silêncio de recusa. Você responde com o mínimo. Entendi. Ok. Certo. Sem justificativa. Sem explicação. Sem emoção. O segundo é o silêncio de espelho. Você não corre para consertar o clima. Você não completa as frases do outro. Você não tenta salvar a conversa. Você deixa o outro lidar com o próprio veneno. O terceiro é o silêncio de tempo. Você responde depois. Porque atraso reduz emoção e aumenta a precisão. Agora imagina um exemplo em relacionamento. A pessoa manda uma mensagem venenosa. Tá bom, faz o que você quiser, como sempre. É o convite perfeito para uma briga longa. Se você responde no impulso, vira um incêndio. Então você responde curto. Podemos conversar quando for com respeito. E para. Você não venceu discutindo. Você venceu tirando combustível. Mas tem um ponto ainda mais importante do que silêncio. Limites. Respeito não se pede. Respeito se estabelece. E limite não é frase bonita. Limite é consequência. Se você diz não aceito isso e nada muda, você treinou o outro a insistir. Limite real tem 3 partes. Primeiro, você nomeia o comportamento. Sem drama, sem novela, sem agressão. Segundo, você afirma a regra. O que você aceita e o que você não aceita. Terceiro, você define a consequência.
e ela precisa ser executável. Exemplo simples. Se você falar comigo nesse tom, eu encerro a conversa e retomo depois. Pronto? Quem não sustenta consequência, treina o outro a continuar. E agora vem uma blindagem que muita gente ignora. Reputação. Quem joga sujo não te destrói de uma vez. Ele te desgasta e te pinta. Ele cria ruído. Ele semeia dúvida. Ele quer que as pessoas pensem: será que foi assim mesmo? Será que ele exagerou? Será que ela é instável? Por isso, reputação é uma armadura invisível. E ela se constrói com consistência, com calma repetida, com linguagem curta, com postura previsível. No trabalho, isso vira uma regra prática. O que importa fica por escrito. Não por vingança, por proteção. Alinhamentos por mensagem, resumo de reunião. Pontos objetivos. Porque quando o jogo é sujo, o antídoto é clareza. E agora eu preciso te dizer uma coisa que vai te poupar muita dor. Não se explique para quem distorce. Existe uma parte sua que quer ser entendida. Você quer que a pessoa veja seu lado. Quer que ela compreenda suas intenções. Mas quem joga sujo não quer entender. Quer usar sua explicação como material. Você explica, ela recorta. Você justifica, ela distorce. Você abre o coração. Ela aprende seu ponto fraco. Explicação é para quem dialoga. Para quem manipula, explicação vira arma. Vou te dar um exemplo simples de família. Você diz: hoje eu não vou. A pessoa pergunta: por quê? E a pergunta parece inocente, mas é uma armadilha. Porque se você der motivo, ela puxa a culpa. Se você disser que está cansado, ela diz que você não liga. Se você disser que tem coisas para resolver, ela diz que você só pensa em você. Então você responde: hoje eu não vou. E pronto. Você não está sendo grosso. Você está evitando um campo minado. E agora a parte final. Como transformar ataques em vantagem sem virar vil. Transformar ataque em vantagem não é humilhar ninguém. É aprender com o ataque. Ataques revelam onde você ainda é vulnerável, onde você se explica demais, onde você ainda tenta agradar, onde você ainda tem medo de desagradar, onde você ainda precisa provar valor. Toda provocação é um convite. Você não é obrigado a aceitar. Você não precisa vencer a pessoa. Você precisa vencer o padrão. E quando você vence o padrão, você muda de nível. Você começa a responder menos com emoção e mais com estrutura. Menos com justificativa e mais com limite. Menos com medo e mais com clareza. E aqui vai o mapa final, para você guardar. Nunca responda no pico emocional. Seja curto, seja claro. Escolha a arena, tom, hora e lugar. Não debata com quem quer espetáculo. Use silêncio para cortar combustível. Limite a consequência real. Não se explique para quem distorce. Registro e clareza vencem fofoca. Acesso é privilégio, não direito. Se o padrão continua, você se afasta. Você não precisa ser vil para ser forte. Você não precisa gritar para ser respeitado. Você não precisa provar nada para manter dignidade. Você só precisa aprender a proteger sua mente. E quando sua mente está protegida, você fica difícil de alcançar. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, porque aqui a gente constrói uma mente forte com profundidade, sem perder a alma.